Independente da direção para a qual nós olhamos nestes últimos dias, nós vimos muitas tragédias e sofrimentos. Terremotos na Turquia e na Síria, a guerra da Ucrânia completando 1 ano. Aqui no Brasil, no litoral paulista, uma chuva jamais vista, que concentrou quase 70 ou 700 milímetros de chuva em apenas 24 horas, causou desgraça e morte. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, a seca perdura e 7 entre cada 10 municípios gaúchos já decretaram estado de emergência por causa da seca. Isso sem falar naqueles problemas bem pessoais, como enfermidades, problemas profissionais, problemas familiares e assim por diante. Paralelo a isso, nós vimos que milhões e milhões de brasileiros pularam e dançaram freneticamente atrás de trios elétricos e de escolas de samba, extravasando como que dizendo, os problemas acabaram, eu vou me alegrar, eu vou me divertir. E nesse clima é que nós chegamos ao tempo da Quaresma. E então nós nos perguntamos para onde vamos olhar. O que vai ocupar a nossa mente e o nosso coração neste tempo da Quaresma? Nós poderíamos, por exemplo, concentrar nossa atenção nestes grandes problemas, nestas tragédias mundiais, e nos perguntar por que elas acontecem. Por que a toda hora sobrevêm novas tragédias? E nós não vamos encontrar respostas para tudo, porque não há respostas para cada situação nova que se apresenta, ou nem sempre há respostas. Se não temos todas as respostas, nós temos algumas indicações. A leitura do livro de Gênesis que nós lemos antes e que nós ouvimos, ela nos dá algumas indicações. Nós ouvimos Deus dizer a Noé: maldita é a terra por tua causa. Nós ouvimos Deus dizer a Adão, não a Noé: maldita é a terra por tua causa. Ouvimos dizer a Adão: no suor do teu rosto daqui para frente você vai ganhar o teu pão. Nós ouvimos Deus dizer a Adão: a terra também vai produzir espinhos, ela também vai te ferir. O que significa isso? Significa que a desobediência dos primeiros seres humanos, no caso Adão e Eva, não apenas estragou o relacionamento com Deus e trouxe a morte para o ser humano, e a maldição e a condenação sobre o ser humano, mas a desobediência dos primeiros seres humanos também estragou a harmonia perfeita do ser humano com a criação de Deus e com a natureza. De sorte que agora parece que a natureza se volta contra o ser humano. Ela fere o ser humano, ela machuca o ser humano. Também é consequência do pecado. Claro que entre estas muitas tragédias, existem aquelas que são exatamente provocadas pela maldade humana, ou pelo desleixo do ser humano com a natureza e com a obra criada por Deus. Quando Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, isso não quer dizer que nós vivemos num mundo maldito, não. Porque a graça e a misericórdia de Deus estão presentes entre nós.
Mas quando Deus diz a Adão, maldita é a terra por tua causa, ela também vai produzir espinhos, ela vai te ferir, e agora no suor do teu rosto você vai ter que ganhar o teu sustento. Deus está mostrando a Adão de que a criação de Deus, por causa do pecado, também de certa forma se volta contra o ser humano. O agride e lhe traz sofrimento, consequência do pecado. Bom, nós poderíamos neste tempo da quaresma nos ocupar com essas coisas, como entendê-las, como interpretá-las, por que elas acontecem. Mas nós também poderíamos perguntar aos foliões do carnaval e inquiri-los: vocês ainda estão tão felizes como vocês afirmaram nestes dias de folia? A alegria realmente perdura? Ela ainda está no coração de vocês? Mas irmãs e irmãos, não é hora de nós olharmos para fora. Porque quanto mais nós olhamos para fora, nós nos afastamos daquilo que é essencial. O tempo da quaresma nos convida a olharmos para dentro de nós. Ela nos convida para um tempo de contrição e arrependimento. E o ser humano precisa aprender e reaprender a olhar para dentro de si. Em meio a muitas notícias aí nestas últimas semanas, tem mais uma que me chamou a atenção e que eu queria compartilhar com vocês. Ela aconteceu com o prefeito de Toronto, a maior cidade do Canadá. Vocês até podem ler isso nas redes sociais, basta colocar lá prefeito de Toronto. Um homem de 60 anos, que tinha cumprido já 2 mandatos como prefeito desta grande cidade, e ele tinha iniciado o seu 3º mandato, fazia 4 meses que ele estava no mandato. Quando então o jornal da cidade tornou público um pecado do prefeito de Toronto. Ele havia tido um caso, um relacionamento fora do casamento com uma de suas funcionárias lá da prefeitura. E o jornal expôs isso. E o detalhe é que 1 hora depois de esta notícia vir a público, o prefeito convocou a imprensa, pediu demissão do seu cargo, pediu desculpas ao povo de Toronto e se afastou do seu cargo. E ele disse exatamente essas palavras, os jornais as anotaram: decidi renunciar ao cargo de prefeito para ter tempo de refletir sobre os meus erros e fazer o que for necessário para reconquistar a confiança da minha família. Eu não sei mais nada a respeito deste homem. Agora, a atitude dele impactou. Estou renunciando para ter tempo para refletir sobre os meus próprios erros. A Bíblia nos relata um caso muito parecido, talvez com o político mais importante do povo de Israel, o rei Davi, que também cometeu adultério com Batseba, a mulher de Urias, que era o comandante do seu exército. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 10, 11, por lá. E diante das consequências do seu ato, Batseba ficou grávida. O rei Davi tentou resolver essa questão do seu jeito. E vocês sabem, conhecem a história, isso culminou com a morte de Urias, porque o próprio rei pediu que Urias, o comandante do exército, fosse colocado em situação difícil que o levou à morte. Isso perdurou por um tempo, até que o profeta Natã
foi visitar o rei Davi e acusou o seu pecado. Tu és o homem que cometeu essa grande injustiça. E ao ouvir a lei do Senhor, Davi foi levado ao arrependimento, confessou o seu pecado e também foi consolado com o perdão de Deus. E foi exatamente nesse momento que ele disse estas palavras: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha vida era sofrimento, tristeza e dor. Eu quero me deter um pouco nessa palavra, enquanto calei os meus pecados. Sabem, essa continua sendo a tentativa do ser humano, calar os seus pecados, ou então calar a sua própria consciência que o acusa dos seus pecados. E como é que o ser humano tenta fazer isso? Davi tentou esconder o seu pecado, ou tentou resolver a questão do seu jeito, tentando também calar a sua própria consciência. Só que ele não conseguiu fazer isso. Calar os pecados também significa tentar justificar-se diante dos pecados cometidos, normalmente apontando para os outros. Como que dizendo, não são tão pecador assim, olha os outros. Foi o que Adão fez. Quando o Senhor lhe disse a Adão, tu deste ouvidos, tu comeste da árvore que eu havia dito que não comesses. E Adão se justifica dizendo, a mulher que tu me deste, ela me enganou. Está aí o problema é dela, ela me enganou. E assim, tanto o rei Davi como Adão, e como todos os seres humanos tentam calar o seu pecado, ao invés de confessá-lo. E é interessante quando a gente observa que personagens cometem algum crime e não conseguem se justificar, eles apresentam uma segunda, terceira ou quarta versão, tentando se justificar, tentando calar o pecado. Bom, isso acontece conosco. Talvez não estejamos envolvidos em nenhum grande problema como o rei Davi, ou como o prefeito de Toronto, mas em nossas atitudes, pensamentos, palavras, ações e omissões pecaminosas, nós tentamos isso, nos justificar. Contudo, Deus nos convida a confessar. Deus nos convida a confessar os pecados para experimentar a graça do perdão que Ele oferece. Por isso, o tempo de Quaresma é tempo de olhar para dentro de nós, mas também é tempo de olhar para Jesus. Porque aquele que olha só para dentro de si e reconhece os seus pecados e culpas e não olha para Jesus, ele vai viver aquela realidade que Davi falou, né? Eu vou sentir isso até nos meus ossos. Mas quem confessa seus pecados, que se coloca diante de Deus tal como é, assim como nós cantamos no início deste culto, tal como eu sou tão pecador, eu venho a ti. Quem se coloca assim diante do seu Deus, ele também experimenta a graça, o amor e o perdão. Porque Jesus olhou para nós. Jesus é aquele que não precisou olhar para si, ele não olhou para si, não pensou em si. Jesus olhou para nós. Jesus é aquele descendente da mulher que Deus prometeu a Adão e Eva. Aquele que derrotaria o inimigo Satanás, aquele que lutaria com o inimigo Satanás. Jesus é aquele que assumiu a maldição humana. Ele se tornou maldito em lugar de todos. Jesus é aquele que lutou com o tentador e venceu o tentador.
tanto no relato que hoje ouvimos, como muito especialmente na vitória definitiva da sua ressurreição dos mortos, onde ele esmagou a cabeça da serpente, por assim dizer. Sim, irmãs e irmãos, enquanto esse mundo continuar, e enquanto nós aqui estivermos, nós vamos continuar acompanhando notícias, tragédias, sofrimentos, dores, que envolvem a natureza, como que vendo a natureza se voltando contra o ser humano. E aí eu me lembro daquela palavra que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8. Romanos capítulo 8, quando o apóstolo lembra que a própria criação de Deus, a natureza, ela vive essa expectativa. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí no verso 22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação de Deus, a natureza, a toda a obra criada e também a natureza sofre neste mundo de pecado e ela aguarda, ela geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza geme e isso se mostra também nos terremotos, nos tsunamis, nos vulcões, nos temporais. Sim, de certa forma se mostra também ali. A natureza geme, mas ela vive essa expectativa da revelação dos filhos de Deus. O que significa? Ela vive a expectativa da volta do Senhor Jesus. Para aquele momento extraordinário, como escreveu Pedro, em que os céus passarão com estrepitoso estrondo. A terra e todos os elementos vão se desfazer. E então Deus vai fazer surgir novo céu e nova terra, onde habita a justiça. A queda do primeiro Adão trouxe a maldição, trouxe o pecado, trouxe a dor, trouxe o sofrimento, trouxe a tragédia, trouxe a morte. Mas a vitória do segundo Adão, Cristo, garante continuar vivendo na expectativa do novo céu e da nova terra, onde estes sofrimentos já não existirão mais. E eu termino citando os últimos 2 versos da leitura da epístola, Romanos 5, os versos 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E qual é o ponto de partida para isso? Qual é o caminho para isso? Reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados, confessá-los diante do nosso Deus, se necessário, confessá-los também diante de irmãos na fé, ou diante dos pastores, para receber palavras de conforto e de perdão. Mas o caminho é este, olhar para dentro de nós e então olhar para Jesus. Aquele que reconstruiu o nosso relacionamento com Deus e que na sua volta no dia do juízo também vai reconstruir este mundo para uma vida em justiça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo nos guiem e nos acompanhem neste tempo de Quaresma. Amém.